Oi, aqui é a Maíra. Hoje estou com a maravilhosa Tamires, o Tami, do Resenhando Sonhos, a maior leitora de fantasia desse país. Então eu resolvi trazer ela pra gente falar sobre séries, e principalmente sobre séries que vale a pena a gente ler. Ao longo do caminho. Ai, é tão triste. Você investiu 3 livros, 4 livros, aí chega no quinto é uma merda. Sim. Eu acho que se começa a ficar ruim no meio do caminho, você já vai preparando assim o coração. Agora, quando o último livro é ruim... Aí, ai... Enfim, então cada uma vai recomendar 3 séries que vale a pena ler do começo ao fim. Tami, ai, meu Deus, comece! Vou trazer aqui um queridinho que eu sei que é da Maíra também, Sim, ou da Mai. Isso. A gente tá com problema de nome. A gente tá tentando, assim, a nossa intimidade tá começando ainda, então a gente tá vendo como é que a gente se chama. Vai dar tá? tudo certo. Quando terminar, eu vou chamar ela de meu bem. Meu bem. Bom, Six of Crows, da Leigh Bardugo. Six of Crows, Crooked Kingdom. Gente, é uma duologia, né? E assim, eu amo duologias atualmente. Sim. Eu tenho ficado tão feliz quando eu descubro que o livro é uma duologia. Demais. Porque parece que você já começou, já acabou, você não fica com aquela coisa de que você precisa muito ler. Esse livro é derivado do universo Grisha, da Leigh Bardugo, mas você não necessariamente precisa ter lido, né, a trilogia Grisha pra ler. Vai ter adaptação que vai incluir Six of Crows, e os 2 livros são muito legais. Ainda é Young Adult, mas é uma pegada bem mais elaborada, né, do que a mais trilogia madura, né? Grisha, assim. E essa pegada de ladrões, precisamos fazer uma coisa especial, e fazer algo impossível, e de repente... toda a história do livro é muito mais do que isso, e os personagens têm toda uma relação de bando, de amizade, de relações que vão se criando entre eles, de coisas que a gente vai descobrindo ao longo do caminho, de coisas que conectam, unem e separam também esses personagens, que eu gosto muito dessa história. E eu acho que mais do que a história, eu gosto do grupo de personagens. Sim, a interação entre eles. E eu acho que a Leigh Bardugo, ela evoluiu muito, amadureceu muito a escrita dela, né, nessa duologia. E o desenvolvimento desses personagens, sabe? Um falando com o outro. Eles são muito reais, sabe? Eles são muito tipo, eu quero estar no meio dessas pessoas também. Então ele, além de ser muito... Você não quer parar de ler, ele é muito divertido, né? Muito divertido, legal. E eu tô doida pra ver como esses personagens vão estar nas telas aí. Nervosa! Deu entender que o sentimento, né, é esse, basicamente. Sim. A minha próxima recomendação, eu acho que eu já recomendei essa série aqui, então talvez eu esteja me repetindo, eu não sei, mas talvez faz muito tempo. Mas uma série que eu recomendo muito, do início ao fim, ele não é o YA, mas é incrível, de qualquer forma, que é a série Crônicas de Arthur, né? O primeiro livro é O Rei do Inverno, e ele vai contar a história do Arthur mais humano, um Arthur menos cavaleiro, menos heróico e mais fazendo merda e tendo amante, enfim, e sendo covarde algumas vezes. Eu acho que isso me fez gostar mais ainda do Arthur. Sabe, eu adoro o Arthur dessa história, eu adoro o Merlin dessa história. Eu acho que a coisa que eu mais gosto dessa história é que não é o Arthur que conta a história. Sim, ai, eu amo o Derfel. O Derfel é tudo pra mim. Que é o personagem que é o narrador, né, que ele não é um personagem icônico da história do Arthur, mas ele é o narrador dessa história e eu amo ele é perfeito. E eu gosto muito de como essa série vai progredindo, né, o próximo livro, então todo o arco narrativo do Arthur e até o fato da gente não saber muito o que foi verdade, o que é, ele conclui muito bem nesse último livro. Então eu acho que essa série eu amo demais porque é tudo. A minha próxima indicação é uma série, é uma trilogia, que é um daqueles livros que eu fico triste, que também não é muito comentado por aqui. Normalmente só vai em direção a esses livros quem gosta de ler uma fantasia mais complexa, assim, alta fantasia, a gente não gosta muito desses termos, mas vamos lá. E é um universo muito diferente, porque são 3 livros, nesses 3 livros vamos passar muitos e muitos anos, a gente vai ver gerações saindo e entrando da história, mas você entende que é legítimo, a roda gira, sabe? Tipo, as coisas não mudam assim, o sistema político não muda assim, precisa passar pelas pessoas, que é a série do Trono do Sol, do S.L. Farrell.
São 3 livros, o autor introduz inclusive uma nova língua aqui, então, por exemplo, mãe, pai, papa, rei, tudo tem nomenclaturas diferentes, tanto que esse meu livro aqui vem com um glossário com as principais palavras, porque você precisa meio que aprender um idioma novo para ler o livro, mas não é tão nervoso assim, tá, gente? São palavras-chave que são legais porque você realmente se vê imerso na cultura, sabe? Você não vai chamar de mãe, você vai ter uma outra palavra pra falar. E aí é muito legal porque quando você entra pra dentro da história, você se sente muito entendedor, sabe? Nossa, eu aprendi um idioma novo, tô manjando tudo desse livro. Só que eu acho que o mais legal dessa história é que assim, nossa, olha aqui, eu conheci fulano, não sei o que. Aí o próximo livro já passou 10 anos. Nossa. E aí as cabeças começam a rolar. E eu adoro cabeças rolando. Então, assim, sem apego aos personagens, você nunca sabe quem tá seguro, quem não tá na história, e isso dá uma dinâmica diferente. E é um livro muito político. Então, eu acho que é um livro muito legal, é uma história muito grandiosa, e ela se mantém, né, nesse desenvolvimento, nessa mudança de pessoas, de você vendo a política sendo desenvolvida durante os 3 livros. Então, se você gosta, né, dessas histórias que tem todo mundo, né, ele é desenvolvido pra estar dentro dessa história, você vai gostar de ler O Trono do Sol. É um dos meus queridinhos aí desse estilo de fantasia. Eu conheço muito esse livro aí. Eu acho que eu lembro dessa capa, que eu acho que eu vi numa Bienal, mas eu nunca vi mais sobre os outros livros dessa série. E é muito legal. E a protagonista deste primeiro livro é uma mulher. A minha próxima recomendação, na verdade, é só minha, porque a Tamires não gostou do segundo livro, mas eu adoro o primeiro livro! Mas é uma duologia, então é uma coisa que eu amo. Inclusive, eu tenho falado bastante de duologias aqui no canal e de séries, então vou deixar linkado aqui uma playlist. Inclusive, esse aqui vai entrar na minha série de vídeos sobre Vale a Pena Ler, né? Então, séries que vale a pena você ler do início ao fim, e a gente tá falando de várias. E uma delas, pra mim, é da Melodia Feroz. Eu não lembro como é que é. Ficou Monstros da Violência. Monstros da Violência. E o segundo é o Dueto Sombrio, da Victoria Schwab. Esse aqui é um livro YA dela. E nessa história, atos de violência geram monstros de verdade. Então, dependendo do tamanho que você fez, você vai dar vida a um monstro. E é muito interessante porque o livro se passa numa grande metrópole, ou seja, a violência é maior lá, e a cidade acaba se dividindo em 2 partes e cada uma lida diferente com esses monstros. Uma delas vai combater os monstros, tentando ter um exército, né, e dessa forma conseguir dar segurança para a população, só que, sem ninguém saber, eles estão usando monstros um pouco especiais pra isso, e um deles é o nosso personagem. E o outro lado, ele faz a população pagar pela essa segurança, porque senão eles jogam os monstros em cima de você. Então o que... Sim, ó, fácil. Tudo ótimo. Então, na verdade, o que ele faz é tipo, olha, eu não vou mandar meu monstro pular em você se você me pagar, tá bom? Você que sabe, você que sabe, ó. Se você pagar, você tá seguro. Então cada personagem, na verdade, ele é de um lado, né, dessa cidade, e eles vão se juntar para viver aventuras emocionantes, altas aventuras, gente. Muitas aventuras e altas atrapalhadas. Mas eu gosto muito da escrita da Victoria Schwab nesse livro. Eu acho que ela conseguiu usar essa ideia até poética, né, de você transformar essa coisa de atos de violência se transformarem em monstros, né? Eu gosto muito, muito, muito dessa premissa, né? Essa premissa que ela fez, porque, de certa forma, os atos de violência transformam a gente em monstros, sim, né? Sim. Então ela trazer isso de uma forma fantástica. E todas as outras coisas que ela trabalha na história, se você parar um pouquinho pra pensar, você vai ver que ela desperta uma série de reflexões pra você fazer. Então, você tá lendo uma história de fantasia, mas ao mesmo tempo tem ali uma metáfora de violência e de comportamento humano que é muito legal. Sim, é muito bonito. E a escrita dela navega muito bem nisso, assim. Então, eu gostei muito da conclusão. Então, eu acho que vale a pena ter essa duologia. Eu gostei. A minha última indicação, uma série da Cinda Williams Shima, que é a série dos 7 Reinos. Eu lembro que quando eu fui ler esse livro, eu fui ler por causa dos 7 Reinos de Westeros. E eu pensei assim, por que essa série se chama Os 7 Reinos? Vamos ver que negócio é esse aqui. Estão imitando, plágio. Aí eu fui ler
E foi engraçado porque essa capa aqui depois virou a capa de 18 livros diferentes, né? Sim. E é uma capa meio tipo, ok. Não diz nada, né? É um amuleto, né? Um amuleto, uma cobra, aquela coisa, ouros-boros. E aí, essa série acabou me pegando bem desprevenida, porque eu entrei esperando que fosse meio Morgan Rhodes, assim, mesmo que, tipo, na época eu não tinha essa comparação, porque eu acho que eu li esse aqui primeiro. Mas eu achei que ia ser bem simples, que o mundo, né, ia ser uma coisa mais tranquilinha. E aí, na verdade, a história acabou se mostrando um pouco diferente, porque os personagens são diferentes. A gente vai ter uma princesa, que é a Raíssa, mas ela não é uma princesinha, assim, ela é festeira, ela já tá se pegando ali com o cara, ela gosta de dar as saidinhas dela, e ela entende o papel dela, mas ao mesmo tempo ela quer viver a vida dela, sabe? Aí do outro lado a gente tem o Han. Exatamente. Ele é um ladrão, então ele tá ali, ele rouba uma coisa ali, parará, e ele vai acabar roubando uma coisa muito importante de um garoto que é filho do grão-mago aqui dessa realeza. E essa coisa que ele rouba, por acaso, é um amuleto que, dentro da história da magia desse mundo, pertenceu a um cara que é chamado de o Rei Demônio, porque ele fez uma coisa que pra história desse mundo é uma coisa muito ruim. E aí ele vai começar a despertar ali naquele amuleto e nele umas coisas que não deveriam estar acontecendo. E aí a gente vai ver o universo do Han se chocando com o universo da Raíssa, são dois personagens completamente diferentes, e toda essa trama de magia que tá oculta e que talvez as pessoas que estejam contando essa história não estejam contando toda a história que eles deveriam contar. E aí a gente passa por... São 4 livros, todos já foram publicados aqui. E eu gosto... Os primeiros são aqueles que vão te introduzir a história, mas não são histórias somente introdutórias. E os 2 últimos livros são livros eletrizantes, assim. E você torce muito pelos personagens, sabe? Você quer que dê certo. Não necessariamente é que o romance vingue ou que os personagens fiquem juntos, mas que eles consigam alcançar os objetivos dele. Eu acho que é muito legal quando você consegue se importar com isso, sabe? Tipo, eu não quero que a história vá pra onde eu quero que ela vá. Eu só quero que dê certo com esses personagens, sabe? Porque eles merecem que a história dê certo. Então eu tenho um apego muito grande com essa série e eu quero fazer uma releitura em breve porque eu já não me lembro de tantas coisas assim. E como eu sei que é uma história que é querida pra mim, eu gosto de revisitar, assim. Aprendi a revisitar, porque eu não era uma pessoa que fazia muitas releituras, mas agora eu aprendi que revisitar tem o seu valor. E quando é uma história que eu sei, que eu gosto muito, então talvez muito confortável, né? em breve eu vá reler. Eu tenho muita vontade de ler essa e é bom saber que ela começa e termina bem, então fico feliz. A minha última recomendação é, já que talvez você esteja animado aí com a adaptação, né, da HBO, que é As Fronteiras do Universo, ou His Dark Materials, tá lançando aí pela HBO, e tem vídeo aqui no canal falando sobre essa trilogia, e foi uma que me surpreendeu demais, porque tinha aquele filme, né, que é uma coisa quase Nárnia, né, dos bichos, e aí eu fiquei tipo, ok, vou ler, e cada pessoa tem seu bichinho, e aí, gente... O primeiro livro e tal, ele tem essa pegada mais, vai falar dos demons, né, dessa ligação e que tem alguma coisa estranha. Gente, vai no segundo, você está falando de mundos paralelos, depois você está falando sobre a existência de Deus, e você está falando de, tipo, filosofia, e você, sabe, caraca... Eu fiquei muito impressionada, assim, com essa série, porque eu não esperava que fosse nada disso. E me deixou refletindo muito, assim. Eu acho que eu terminei de ler o último livro, são 3, né? Apesar de que agora tá vindo uma nova... Eu não sei se é uma nova trilogia, uma nova série, né? Que é aquela La Belle Sauvage. Eu não sabia que era, tipo... A Belle Sauvage, ele passa antes, agora ele lançou, não sei o que, The Commonwealth, que é depois do último livro. E ainda tem alguns contos, né, e tal. Mas, assim, me surpreendeu muito, porque eu não imaginava que era disso que se tratava essa história, sabe? Até tinha aquelas capinhas mais antigas, que eram as crianças com um gatinho. E o urso. Criança e o macaquinho. E eu falava, tipo, deve ser meio Nárnia, né? Uma coisa assim. E aí, tipo, caraca, olha o que esse cara tá falando, sabe? Então, ele acaba até sendo bem denso, assim. Chega uma hora que você tem que parar um pouquinho pra absorver tudo que ele tá falando. Mas pra mim é uma série que ela só melhora conforme você vai lendo. Então, eu recomendo muito. E eu acho que eu queria fazer um bônus aqui, que eu acho que é uma recomendação minha e da Tamires. Que é a da A Rebelde do Deserto. Que é uma trilogia, né, da Aubrey Hamilton. Eu amo muito. Viu? Amo muito.
uma recomendação dupla. Ah, eu não sei. Esse foi um dos primeiros livros que eu li com a temática do deserto. E eu me apaixonei pelo deserto. E depois, gente, eu li 2000 páginas de As Mil e Uma Noites. É verdade. Porque eu queria conhecer. É por causa disso. Sim, porque eu li A Rebelde do Deserto, aí eu li A Fúria E a Aurora? A Fúria e a Aurora, da René Adier. Aí eu li A Cidade de Bronze. E aí tudo isso é inspirado nas Mil e Uma Noites. Então, eu amo o deserto. Eu amo o deserto. Nossa, eu amo o deserto. Eu não sei explicar pra vocês. Eu amo o deserto. Eu descobri que eu amo o deserto. Assim como eu adoro... Eu tava falando pra Maíra mais cedo. Eu adoro histórias agora que tem piratas e se passam no mar. E aí eu disse, nossa, mas tudo isso inspirado nas Mil e Uma Noites. Como é que eu não vou ler As Mil e Uma Noites? Porque eu sou esse tipo de leitor. Eu gosto de descobrir de onde é que as coisas vêm. Aí eu li 2000 páginas das Mil e Uma Noites, sabe? Porque eu queria saber de onde é que tinha vindo. E aí depois você faz as conexões. Nossa, foi muito doido. Foi muito doido. Sim, não, e tem essa coisa da magia também. Sim. E aí cada pessoa vem da uma ancestralidade dela, de uma mistura com os jeans. Então ele mistura essa mitologia do deserto, né? E essas coisas de magia. De ler. É muito gostoso. Que, tipo assim, você tá lendo, mas parece que você não tá lendo, sabe? Tipo assim, porque é muito bom, você devora os livros, você se importa com os personagens, eu adoro a Hermione, eu acho que ela tem uma mensagem muito legal no primeiro livro, de querer se libertar, de querer buscar o futuro dela, de buscar algo melhor pra ela, e de entender as consequências que isso vai ter. E depois toda a história da revolução, né, de você estar ali no meio daquilo e lutar por um futuro melhor, derrotar os tiranos. E aí, nossa, eu gosto muito dessa história. Não, ela é muito gostosa, muito divertida. O romance é gostoso também de ler. Sabe que essa foi uma história que eu fiquei assim, podia ter um pouquinho mais aqui nesse romance rolando. Olha só! O romance ele é muito gostosinho, ele é suave, assim, não é uma coisa que fica muito densa, porque é muito sobre ela, né? Sobre ela se desenvolvendo, ela se entendendo e ela dominando também as coisas dela, né? Esse poder dela. Então, e ele chega e ele conclui muito bem. E todos os livros já foram lançados aqui no Brasil, então se você tiver os 3, você vai lendo um atrás do outro, assim, porque você não quer parar de ler. Tem uma outra coisa que eu acho incrível, que a Alwyn Hamilton fez no final, que eu sempre reclamo nos livros, que assim, derrotamos o grande vilão! Ponto final. Próxima página, fim. E você fica tipo, tá, mas aí toda aquela treta política que aconteceu. E ela dá uma perspectiva de futuro, ela anda a história um pouquinho e diz, fulano vai ficar fazendo isso, Beltrano vai fazer isso, parará, parará, parará. E vem história nova por aí, né? Ah, é? Você não sabe, você vai ter capa já belíssima, se passando no mesmo mundo 15 anos na frente, com um personagem que sobreviveu no final de A Heroína da Alvorada. Nossa, revelação! Eu venho aqui, trazendo informação aqui pra vocês, porque eu não sabia. Ai, vou dar trabalho pra Maíra, mas vai colocar a capa aqui. Eu vou ter que colocar a capa aqui. É belíssima, nossa. E também vai ter adaptação, né? Sim. Já teve direitos comprados. Aí. Mas assim, ter direitos comprados não significa muita coisa, mas vamos torcer que aí que o projeto ande. Quem comprou foi a filha do Will Smith. A Willow. Willow, exatamente. Pra produzir e ser a Amani no filme. Então vamos torcer pra que aconteça e vai ser ótimo. Então foi isso. 7 recomendações aqui. Muita série pra vocês começarem pra ler. Li pra caramba, né? Eu tenho 4 livros aqui. Quanto deu isso aqui? Vou fazer a conta depois. 20 livros pra você aí, pessoal. Então, olha só. Demoramos um pouquinho pra fazer a conta. Tiveram de 2020, você não tinha? Agora você tem. Lê todas as séries. Tá resolvido. Isso aí. Mas muito obrigada por ter vindo aqui. Me convida mais. Em breve, tretas. Mas teve vídeo, já teve provavelmente, já deve ter saído, porque eu me enrolo pra postar as coisas, mas no canal dela já vai estar lá, vídeo nós duas falando sobre livros de fantasia pra começar a ler, né? Pra quem quer começar. Também tem mais vídeos no canal dela recomendando pra quem quer começar a ler fantasia. E recomendo, óbvio. Então fica lá, assista. Eu vou deixar o link também aqui embaixo na caixa de descrição. E é isso, gente. Muito obrigado. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau.